Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu venho aqui abordar um assunto que está tirando a minha paz. Já vai há 4 ou 5 dias que eu recebi esse áudio da Angola, de uma amiga em Angola, uma irmã em Cristo, que me mandou esse áudio. Disse para mim que eu tinha que escutar esse áudio e analisar, e ela foi dizendo no áudio que ela mandou para mim que a igreja toda ela chorou, a igreja toda chorou por causa do testemunho da jovem. E eu disse, tá bem, manda o áudio. E eu fui ouvindo o áudio atentamente. É o áudio de uma jovem angolana que supostamente diz que teve uma visão, ou teve um arrebatamento de espírito, não sei muito bem, que ela conta que foi tomada, foi levada para o céu. E ela foi dando os detalhes, foi detalhando mais ou menos o que ela viu. E eu fui ouvindo o áudio e fui analisando o áudio, baseando naquilo que é a revelação escrita que nós hoje temos, que é a Bíblia. E nós precisamos levar em consideração, amados irmãos, qualquer visão, qualquer revelação, qualquer arrebatamento, qualquer profecia, qualquer ensinamento deve ser escutada à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra revelada, a revelação escrita. E a Bíblia Sagrada é a régua na qual toda profecia, toda visão, todo sonho, né? todo ensinamento precisa estar de acordo com aquilo que é a revelação escrita de Deus. E essa jovem falou um montão de coisa, e muita coisa que ela falou não está de acordo com aquilo que é o Evangelho de Deus, aquilo que é o Evangelho de Cristo, aquilo que é a perfeita e a completa obra que Jesus realizou na cruz de Carvalho. Primeiro, uma das coisas que eu notei quando a jovem foi dando testemunho, mesmo a irmã que me mandou o áudio, é o sentimento do medo que essa jovem, com esse testemunho, ela está despertando. Em vez de encorajar os cristãos, né, de nos dar a segurança da certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus, essa jovem, o testemunho dele está motivando medo nas pessoas. As pessoas estão com medo, porque as coisas que ela viu, que ela diz que ela viu, que concernente o céu, concernente o inferno, né, não está de acordo com aquilo que são as verdades da revelação escrita que a Bíblia nos ensina, baseado naquilo que é a perfeita e completa obra que Jesus realizou na cruz de Carvalho. E por incrível que pareça, o que me deixou ainda muito mais preocupada, que me deixou preocupada, é que quando essa jovem foi dando testemunho, há coisas que ela foi falando que não tem nada a ver com a verdade bíblica, a igreja toda aplaudia, a igreja toda exaltava, a igreja toda glorificava o Senhor. E eu pergunto, cristãos, aonde está a nossa dedicação em nós estudarmos, conhecermos aquilo que é a palavra de Deus? Quando nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, qualquer profecia, qualquer visão, qualquer ensinamento que vier, que estará contrariando com aquilo que é a verdade da revelação escrita que é a Bíblia, você vai logo descartar, porque você sabe que o Espírito Santo nunca vai contrariar com a palavra, com a revelação escrita. Foi Ele que deu a revelação escrita. Na verdade, se essa experiência que essa jovem teve foi o Espírito Santo que revelou para ela, então é o mesmo Espírito Santo que revelou e que inspirou os 40 escritórios da Bíblia. E se é o Espírito Santo que revelou e inspirou os 40 escritórios da Bíblia, então o Espírito Santo nunca vai se contrariar consigo mesmo. Precisamos entender essa verdade. E nós vamos ver na Bíblia, a Bíblia vai deixando bem claro no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 3, no versículo 16, diz o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, se é o Espírito Santo vai ensinar aquilo que é a verdade. Então, toda
experiência espiritual que nós cristãos venhamos ter no futuro, ou ouvimos que alguém teve, deve estar de acordo com aquilo que é a revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada. Nenhuma experiência espiritual tem de contrariar com aquilo que é a revelação escrita, que nós temos, que é a Bíblia. Nós vamos ver na palavra do Senhor alguns homens que tiveram experiência com Deus. Vamos ver, por exemplo, o caso de Lázaro, que morreu, foi ressuscitado, não teve nada para vir contar. Jesus Cristo, que morreu, no terceiro dia ressuscitou, também não teve nada que vir contar aquilo que ele viu lá. Vamos ver o caso de nosso irmão Paulo, no livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 12. Vamos ver que Paulo teve a experiência, foi tomado no terceiro céu, vem, mas ele não teve nada para contar. Paulo diz que ele não teve palavras para explicar aquilo que ele viu. Vamos ler. 2 de Coríntios, no seu capítulo 12, no versículo 2, vai dizendo o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. O apóstolo Paulo está a dizer que ele foi tomado no terceiro céu, e ele aqui diz que nesse terceiro céu é paraíso. O que ele ouviu, o que ele viu, não existe palavra que ele poderá expressar. Não existe palavra para expressar as coisas que ele viu e ouviu. E ele diz que nenhum homem é permitido relatar. E por incrível que pareça, o que nós temos visto, que essas pessoas que vão para o inferno ou para o céu, eles têm sempre palavra para contar. Os detalhes que não vão te dar do céu, detalhes que não vão te dar do inferno, eles têm detalhes, têm palavras para explicar tudo quanto viram. E nós estamos a ver que a Bíblia está nos apresentar. O apóstolo Paulo não teve palavras para expressar o que ele viu. E essa jovem vai dizendo que ele teve a visão, foi tomado, viu Jesus. Primeiro ponto que logo chamou minha atenção. Diz que viu Jesus, os olhos de Jesus eram os olhos azuis, cabelo castanho. A mão estava furada, os seus pés furados, mas saía fumaça, fogo, fumaça nos buracos onde Jesus foi crucificado. Vamos ver o que o apóstolo João nos conta. A visão ou a experiência que o apóstolo João teve com Cristo glorificado. O que ele viu? Vamos no livro de Revelação, no seu capítulo 1, a partir do versículo 13. Ele vai dizendo o seguinte: e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos, como a lã e a neve, e os olhos como a chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado, numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Então, a visão que João teve, que é a revelação escrita de Cristo Jesus, nos apresenta que Jesus, os seus cabelos eram brancos como a lã. Eram brancos como a lã e a neve, os seus olhos como a chama de fogo. E essa jovem diz que o cabelo de Jesus era castanho e os seus olhos eram azuis. Esse só pode ser Jesus dos filmes, Hollywood. Não é Jesus da revelação escrita que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos dar a continuação, falar de algumas pontos que essa jovem foi dando testemunho e que aquilo que ela falou, que nós vamos ver que não é bíblico. Que Deus nos abençoe.